fazemos esse trabalho de rua como mensageiro e pregador da palavra de Deus, gostaríamos de cumprimentar todos os irmãos e também para esse trabalho que estão empenhados nessa obra do estado de Pernambuco, de modo geral, no mundo inteiro. Que a graça e a paz de Jesus Cristo permaneça entre nós, sempre orando pela família Musk, Alon Musk. Então, meus amigos, estamos aqui na Conta da Boa Vista para falarmos da grandeza do amor e da misericórdia de Deus. E do amor de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos entrando agora numa área do amor. Deus nos amou incondicionalmente. Um amor incondicional. Por que incondicional? Porque Ele não olhou a nossa diferença. A Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus e não queríamos de maneira alguma se relacionar com Ele. Deus para nós era um ser estranho, era um ET. Ele não era bem-vindo em nossa família, ele não era bem-vindo e continua não sendo bem-vindo na sociedade, no mundo, na família e no indivíduo, na pessoa individual. Por que o homem chegou a essa condição? Levou a Deus a amar o homem, o mundo, de uma maneira tão especial, que Ele pegou o seu Filho e deu para que Ele morresse em morte de cruz, para absolver o homem da condenação eterna. Eu sei dizer uma coisa, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Quando Paulo descreve no capítulo 1 a condição moral do indivíduo, do ser humano, o indivíduo, sendo ele um coração corrupto, um coração cheio de orgulho, voltado para as coisas deste mundo, indiferente com a bondade e a criação. Todavia, meu amigo, a partir do momento que Deus, Ele resolveu que já estava no seu processo, Ele criar o mundo, e depois do sexto dia, Deus cria agora o homem, porque já estava tudo projetado num plano divino. Mas antes de Deus criar o indivíduo humano, Deus já sabia qual seria a condição. Deus já via o desastre que haveria de acontecer na raça humana por meio de Adão. Isso não aconteceu sem que Deus antes não houvera tomado conhecimento. É Deus a si mesmo quem resolve criar os céus, criar a terra, criar o mar, criou a fauna, a flora. Aí Deus agora, como estava na vontade dele, Deus agora cria o homem do pó da terra. E vai Deus agora e sopra na narina do homem e faz dele ser vivente. Aquele homem que foi criado do pó da terra, que estava ali sem vida, imóvel. Deus agora vem e sopra na sua narina e torna ele agora um ser vivo, capaz
de se relacionar com a mesma espécie que não existia antes, e capaz de se relacionar com os animais e com o próprio seu Criador. Falei, Deus soprou na narina dele, ele agora desperta. Deus dá vida ao homem, Deus dá vida ao barro. Deus cria o homem do barro. Veja bem, observe bem a história. Ela não é complexa, não é uma fábula, mas é uma pura verdade, é um fato que aconteceu dentro da criação divina. Aí estava aquele homem ali, naquele formato, em barro. Aí Deus vem agora, sopra na narina do homem. O Espírito agora entra no indivíduo, o Espírito de vida. E agora ele se torna uma alma vivente. Quando Deus sopra agora na narina dos homens, o homem agora passa a ter todos os órgãos que a ciência apresenta. O homem passa agora a ter os olhos, o pulmão, o coração. Passa a ter. Porque de barro se tornou em carne. Quando Deus cria o homem no barro, o homem já tinha o coração, o homem já tinha os olhos, o homem já tinha os dedos, mas tudo de barro. O homem tinha a língua, o homem tinha os dentes, mas era tudo de barro. Ok, meu amigo? Deus agora sopra na narina dele e ele agora começa a respirar. Deus agora capacita o homem a se relacionar com ele. O homem agora está na posição que Deus gostaria que ele tivesse para se relacionar com ele. Que posição seria essa? Um barro não podia falar com Deus. Uma coisa sem vida não podia respirar. Uma coisa sem vida não podia se transformar. Não podia conversar com Deus, porque não passava a sentir um barro. Mas a partir do momento em que Deus respira no seu nariz, faz com que agora Adão, ele se sinta capaz na altura de se relacionar e conversar com Deus. Agora, quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele vê na sua frente é Deus. Assim como a criança, ele nasce na maternidade. Se o pai estiver presente, que é óbvio, pode acontecer que ele não esteja presente, mas eu faço essa enunciação, porque é verdade. É a primeira coisa que ele vê, que é o pai. A primeira coisa que ele vê também é sua mãe, que está do lado dela, mamando no seu seio. Assim foi Deus. A primeira oportunidade que Adão abre os olhos, Adão pôde contemplar a pessoa de Deus, quem ele criara, estava ali no momento, quando ele abre os olhos, quando ele se torna um ser vivo, quando ele se torna um ser humano. Deus se manifestou a Adão, assim como o pai, ele se manifesta para com o seu filho. E o filho, ele conhece o seu pai, e o pai conhece o seu filho. Aí Deus agora pega Adão e coloca lá no Éden. Na medida em que Adão se relacionava com os animais, Adão, ele era um grande observador. Ele observava os animais se relacionando um com o outro. Ele observava o leão se relacionando com a leoa e toda a sua espécie.
Adão agora olha para ele e vê que ele estava sozinho naquele paraíso, ele ficou conquistado, ele ficou triste. Não havia motivo, não havia razão para Adão continuar alegre, não havia razão para Adão continuar ali vivo, porque ele se sentiu sozinho. Ele não tinha ninguém para conversar, ele não tinha ninguém para dialogar, ele não tinha ninguém para manter um diálogo. Deus criou o homem, um ser social, dotado de livre-arbítrio. Adão ficou triste. Essa analogia é minha. Possivelmente Adão começou agora a deixar de se relacionar com os animais. É como se fosse uma criança, na sua pureza, mas altamente inteligente. Devia brincar com os leões, os leopardos, com os tigres. Chegou o momento agora que Adão descobre uma necessidade que existia nele, que também ele tem uma companheira, ele também tem alguém ao seu lado, para ele manter um diálogo, para que ele também brincasse, para que ele viesse substituir a companhia dos animais, porque até então quem era a companhia de Adão, abaixo de Deus, porque todos os dias a Bíblia diz que Deus vinha conversar com ele, eram os animais. E Adão agora estava assim, triste, desanimado, porque ele queria uma companheira, ele queria uma adjuntora, ele queria alguém que estivesse ao seu lado, ele queria alguém que estivesse ali com ele, para participar do seu dia a dia. E Deus viu essa necessidade de Adão. Aí Deus disse para Jesus, façamos para Adão uma adjuntora, uma auxiliadora, para que esteja ao seu lado, porque Deus percebeu e chegou até perante a Deus a tristeza de Adão. Adão vivia triste porque não tinha uma esposa. Hoje o cara tem uma esposa e ele começa a maltratar. Ele começa agora a discriminar a companheira. Mas Adão foi diferente. Quando Deus deu a Adão uma companheira, Adão ficou animado, Adão ficou alegre. A minha analogia não está na Bíblia, não. Eu acredito que Adão pulou, Adão ficou satisfeito, Adão ficou como uma criança, porque Adão recebera de Deus uma companheira, uma auxiliadora que estava do seu lado, e agora Adão podia dialogar, Adão agora podia conversar com ela. Isso não quer dizer que Adão deixou de participar no dia a dia dos animais, não. Porque ele vivia num estado de inocência, ele vivia num estado de pureza, então facultava a ele esse direito, essa oportunidade que ele tinha de se relacionar não só com o Criador, mas com as suas criaturas, porque o pecado e a impureza não havia ainda contaminado a raça humana. O homem vivia na inocência. Se Adão tivera, todavia, permanecido na inocência, na pureza, nós não estaríamos nessa condição que hoje nós estamos. Que condição é essa, irmão? É pai matando o filho, é filho matando o pai. É o cara matando a mulher matando o marido. É o marido traindo a mulher traindo o marido. Eu não estou dizendo que é todos casal, mas isso vem acontecendo na sociedade e no mundo. É irmão matando irmão, é pai matando filho, é avô matando neto, é neto matando avô. E começou agora uma verdadeira carnificina no meio dos animais. Antes aquele animal, aquele leão que brincava com a zebra, aquele leão que brincava com outro tipo de animal, de porte menor, inferior a ele, o leão e a leoa brincavam com ele e ele não se fazia mal, ele não tinha essa natureza de caçador, de predador, carnívoro. Mas Deus havia advertido Adão. Adão, o teu sucesso não só da tua família, mas todas as coisas que eu criara depende da tua integridade. Os animais, a fauna, a flora, tudo dependia de Adão.
O lugar onde era o seu habitat, que era um paraíso, dependia da integridade de Adão. Se Adão permanecesse todavia obediente a Deus, todavia Adão permaneceria ali. Meu Deus, meu amigo, era condicional. Relacionamento de Deus com Adão era condicional. Para que todavia Adão permanecesse ali no jardim do Éden, gozando daquela beneficência de Deus, gozando dos favores de Deus, se relacionando, ouvindo Deus falar com ele, e ele ter a oportunidade, a dignidade e o direito de dialogar e conversar com Deus, seria condicional. Se ele não comesse do fruto do conhecimento do mal e do bem, todavia não haveria o que hoje nós estamos vendo. É ladrão, é gay, é assassinato. Tudo por conta de quê? De um ato que Deus havia avisado Adão, que Deus já havia previsto, que Deus já havia orientado Adão, que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Caso ele viesse comer desse fruto, ele mudaria toda a sua história, todos os projetos de Deus para com a raça humana, mudaria o seu rumo, e ele mudou o rumo da história do ser humano. Deus não criou o homem para matar ninguém. Deus não criou o homem para vestir uma saia. Deus não criou o homem para vestir um fio dental. Deus não criou a mulher para querer mandar no marido. Deus não criou o marido para querer maltratar a sua mulher. Deus não criou o homem para manter um sexo anal e oral. Você veja aqui, a ordem divina, a lei natural de Deus, era crescer e multiplicar e ser fecundos. Dentro dessa ordem natural, o homem não gozava desse privilégio de manter esse relacionamento anal e oral, porque é impuro, é nojento, é podre. Agora não dependia de Deus, não. Não dependia exclusivamente de Adão. Deus passou essa informação para Adão. Deus disse a Adão, se você quiser permanecer aqui nesse oásis, se você quiser manter essa pureza, esse relacionamento, cabe a você agora a manter a sua integridade, a você preservar, a você não comer do fruto, que hoje eu estou te proibindo que você não coma, porque se você comer, você vai mudar a sua história, você vai mudar a história e a trajetória do mundo. Hoje, se eu perguntasse quem que não quer ser milionário, quem que não gostaria de ser um presidente, qualquer pessoa levantaria a mão. Deus havia avisado Adão, se ele tivesse cuidado. A única coisa que poderia afastar o homem da comunhão de Deus seria o fator de ele comer daquela árvore do bem e do mal. E o homem optou para comer. E quando o homem come agora, ele muda a sua história, ele muda o rumo e a trajetória da humanidade. Os homens agora passam a vestir saia, os homens agora passam a matar, a derramar sangue, a ter prazer em passear, a ter prazer em matar por 10, por 20, por 30 real. Pela consequência, essa é a ordem natural, criada, determinada por Deus.
como consequência da infidelidade do ser humano. Há um versículo na Bíblia que diz assim, que se culpe o homem. Se culpe o homem da sua própria escolha. Se culpe o homem dos seus próprios pecados, da sua própria desobediência. E a desobediência do homem levou a tudo isso que vem acontecendo no mundo. Quando o homem peca, Deus diz para o homem: tu és pó, e para o pó tu me levarás. Deus agora estava confinando o homem à morte, a um caixão e a uma sepultura. O homem perdeu a comunhão, o seu relacionamento com Deus. Abriu a porta para tudo que é maldição por meio da sua desobediência. Até porque Adão poderia ser educado. Quem primeiro comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal foi Eva. Adão comeu em seguida. Eva comeu por orientação de Satanás, por engano. Adão comeu voluntariamente porque ele quis comer. Ele sustentou justamente aquilo que estava no propósito, no coração de Satanás. Porque ele havia dito a Eva que Deus não era sério, que Deus não tem compromisso com aquilo que ele fala. E a desobediência de Adão veio que proporcionou a raça humana. Hoje o cara não zela pela vida. Hoje o cara mata por prazer. Hoje o cara tem prazer em derramar sangue. Hoje o cara tem prazer de matar um pai de família, de matar uma mãe de família, de matar uma criança, de matar um adolescente, de matar uma pessoa por causa de 10, de 20, de 30 reais. Tem prazer em quartejar. São elementos nocivos, ímpios, que ignora as leis morais e natural de Deus. Bravo, bravo. Com esse pecado de Adão, aquele homem que estava todavia no jardim do Éden com a sua companheira e não sabia, o pecado agora veio e abriu os seus olhos e ele percebeu que estava nu. E ele sabia que em determinado horário Deus vinha conversar com ele. Deus todavia, Adão todavia, retificação. Antes de Deus chegar, Adão já estava lá esperando por Deus para dialogar, para conversar. Nesse dia foi diferente. Satanás cometeu um grande assalto na vida da família. Aí Deus agora chama Adão: Adão! Em vez de Adão se apresentar ao chamado de Deus como era comum, como era natural, como era de costume, Adão agora se desvia e se esconde mais Eva. Aí Deus pergunta a Adão: o que foi que aconteceu? O que houve? Eu não te avisei, Adão. Eu não te disse que você não podia, que você estava proibido de comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal. E quem foi que te mostrou que tu estava nu? Aí Adão olhou para Deus e disse: foi a companheira que tu me deste. Aí vai a mulher e disse para Deus: foi a serpente. O homem passou a sua responsabilidade para a mulher. A mulher passa para a serpente. Ninguém assumiu o seu erro. Mas Deus agora ele traz punição, tanto para o homem, para a mulher e para a serpente. Para o homem ele disse: tu és pó e para o pó tu tornarás. E disse: maldito é a terra por sua causa. E para a mulher ele disse: eu aumentarei os dias. Olha aí. E com dores darás a filhos. Deus agora aumenta as dores, as contrações, que antes a mulher não passaria por isso. Só quem sabe o que é dor é uma mulher quando ela vai ter um bebê. E
para a cobra no sentido físico, Deus disse para ela, tu vai rastejar. Isso foi no sentido literário, porque a cobra ali simbolizava Satanás. Foi um canal meu que Satanás se utilizou para dialogar com Eva. Mas mesmo assim Deus agora pega o homem e a mulher que ele colocou naquele jardim do Éden, com o maior prazer, com a maior satisfação. Deus não foi pego de surpresa na sua onisciência. Deus já sabia que o homem chegaria naquela condição. Deus já estava preparado. Deus já havia preparado um correio pascal. Deus já havia preparado uma solução. Para o diabo foi diferente. Deus não preparou nada. O cordeiro não diria respeito ao diabo. O diabo não gozou desse privilégio que o homem e que a humanidade hoje goza. O direito de ser perdoado, o direito de ser absolvido, o direito de ter uma oportunidade de não ser lançado no lago de fogo. O diabo foi o contrário. O diabo foi julgado lá em cima no céu. E quando ele foi julgado, mas mesmo assim Deus ainda usou de sua longanimidade. A Bíblia diz que Deus ainda deu tempo para que Satanás parasse, que era um querubim ungido, que foi a obra mais perfeita criada lá no céu, foi ele. Ele não era venerado, não era adorado, mas ele era honrado. Ele se destacava assim. Aí agora deixou que esse orgulho entrasse no coração e agora ele projetou o meio de querer manipular e tomar o trono de Deus e fazer um trono acima do de Deus. Como está escrito: eu subirei a mais alta nuvem e lá eu me erguerei. Coitado! Como pode uma formiga levar em suas costas um elefante? Como é que Satanás poderia ter sucesso no seu projeto? E ele estava lutando, era contra o seu Criador. Ele estava lutando contra aquele que criava, quem criou ele. Infeliz! Isso acontece hoje com o ser humano. O ser humano menospreza e ignora a ação de Cristo manifesta lá na cruz, lá no Gólgota, lá fora de Jerusalém, aonde ele foi crucificado, aonde ele cumpriu a lei, aonde ele disse: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus deu a vida dele em prol da humanidade. Deus não está olhando a dimensão, a cor, a largura, o tamanho do teu pecado. Deus não quer saber o que você fez ou o que você deixou de fazer. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, e Jesus desfez na cruz. Ele cumpriu a lei e agora ele facultou ao homem o direito de ser perdoado, de ser absolvido. Agora ele só pode desfazer essa maldição que foi lançada lá no jardim do Éden na vida do homem. Quando o homem aceita, quando o homem reconhece, quando o homem muda de atitude, quando o homem passa por um novo nascimento, quando o homem passa por uma regeneração. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida, não. Deus não é mesquinho. Deus não abandonou o homem, Deus não é inimigo do homem. Romanos no capítulo 5 diz que o homem que opta pelas coisas deste mundo, o homem que tem prazer nas coisas deste mundo, o homem que tem prazer, que faz apologia ao aborto, à ideologia de gênero, o homem que faz ideologia de assassinatos, que tem prazer em derramar sangue, que tem prazer em decapitar, que tem prazer em esfaquear. Deus criou o homem para o seu louvor. Deus criou o homem para que o homem honrasse a Deus. Deus criou o homem para que o homem adorasse a Deus. Mas lá escrito lá em Romano que os homens mudaram a verdade e mentira, que os homens se corromperam, que os homens passam agora a vestir saia, que os homens agora passam a vestir o pimentão, que os homens agora que o amigo do mundo são quadrúpede e ser penetrado por outro homem. Triste pecador.
inimigo da verdade, inimigo da moral, da decência, do pudor, da vergonha. Após o pecado, o homem começou agora a amar o mal. O homem passou agora a amar a violência, a ter prazer de roubar, de destruir, de perseguir pai de família. Se você quiser deixar de vestir um cuecão de couro, se você deixar de fazer apologia ao sexo anal e oral, se você abandonar os seus crimes, você ainda estará nos projetos de Deus, que se trata da redenção. A redenção não só é para o negro, a redenção não é para o pobre, a redenção não é para o descamisado, o descalço, a redenção é para todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama o rico, o bilionário, Deus ama o pobre, o catador de papel, Deus ama o branco, o pardo, o indígena. Deus ama o traficante, o assassino, a lésbica, o gay. Agora, o que Deus é para fazer, Ele fez. O que é para o homem fazer, quem tem que fazer é o homem. Você tem que abandonar essa prática. Você tem que abandonar o prazer de derramar sangue, o prazer de matar. Você tem que deixar o prazer de adulterar, de trair a sua mulher, de fazer da sua mulher uma prostituta. É óbvio que Deus criou o homem dotado de livre-arbítrio e é uma questão particular sua, mas nós não podemos deixar de falar a verdade. Nós somos o arauto que falamos a verdade da palavra de Deus. Capítulo 8 de Romanos, e o versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles, olha, nenhuma condenação há para aqueles. Observe bem a expressão: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora veja a condição: que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Aí você vai lá para Gálatas, você vai ver as manifestações que Paulo apresenta, que são obras manifestas pela carne. É adultério, é assassinato, é a lascívia, é o roubo, é a mentira, é a avareza, é a depravação, é a imoralidade. Nós não podemos deixar de falar essa verdade, porque é uma verdade que vai construir. É essa verdade que vai te libertar desse caminho largo. É essa verdade que vai te conduzir à salvação. É essa verdade que vai fazer com que você passe a amar a sua esposa. É essa verdade que vai fazer com que você passe a amar aos seus filhos. É essa verdade que vai te libertar das drogas. É essa verdade que vai moralizar a sua vida. É essa verdade que vai alisar você. Porque o diabo não valoriza o elemento humano. O prazer do diabo é destruir. O que é que nós estamos vendo hoje no mundo? É terremoto, é tsunami, é inundações, é guerra, é fome, é irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. É a família se desintegrando. Desculpe quando sai uma palavra assim. A família está totalmente se desintegrando. Hoje, o homem perdeu o respeito para a mulher perdeu o respeito para o homem. Após o pecado. Isso foi com uma evolução da espécie. Mesmo no pecado, a Bíblia apresenta que as mulheres, no período patriarcal, a mulher chamava dos seus esposos meu senhor. No período patriarcal, a mulher honrava o homem. No período patriarcal, os homens amavam e respeitavam as suas esposas. Mas hoje tem muito que pega a sua esposa e divide com outro homem. Tem homem que pega a sua esposa e faz dela uma prostituta e faz uma suruba com ela, leva ela para uma mansão e convida 10 amigos, cada um leva a sua esposa e lá faz aquela suruba, aquelas mulheres. O homem que tem coragem de fazer uma coisa dela?
mas não tem coragem de se arrepender. Não tem coragem de reconhecer que é um pecador. Não tem coragem de reconhecer que depende de Jesus. Não tem coragem de reconhecer que só a graça, o favor e a misericórdia de Deus, Ele pode hoje te reconciliar com Deus, porque Jesus Cristo é o mediador. Foi Ele que morreu na cruz para resgatar o pecador. Ele, Jesus, quando os apóstolos, Maria Madalena, Maria Salomé, chegou no sepulcro no terceiro dia, quando ela estava lá, ela viu uma pedra removida. O anjo veio, removeu a pedra. Jesus agora sai. Deus agora ressuscita Jesus. Jesus passou 3 dias no céu da terra. Por 24 horas o homem está em estado de decomposição, mas Jesus não viu a corrupção. Jesus não passou por esse processo, mas no terceiro dia, quando hoje o anjo vem, remove a pedra, Jesus sai. Jesus agora aparece aos apóstolos e depois ele aparece publicamente, e a Bíblia diz que ele operou mais milagres depois de ressuscitado, enquanto ele estava no seu ministério público. Veja bem, a Bíblia diz que povo, nações e línguas irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Ninguém ficará impune. Hoje você não quer reconhecer que Jesus é Deus. Hoje você não quer reconhecer que Ele é Senhor. Mas no dia do julgamento final, você não vai ter outra opção. Você não vai ter outra escolha. Você vai dobrar o seu joelho e você vai reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Depois você fala, Ele é Deus, Ele é Senhor. E você vai dizer que Ele é Senhor. E Josué? E Josué? Fala de Josué também? Não? E Josué? Quem foi Josué? Falar de Jesus, irmão. Josué foi Falar de sucessor Jesus. de Moisés. E Davi? Davi, O rei das mulheres. então meu amigo, Falar de Jesus. Mas, né? eu quero te dizer uma coisa. Nós que somos testemunha pela fé, as maiores testemunhas de Jesus Cristo foram os apóstolos que conviveram com Ele, foram os apóstolos que comeram com Ele, foram os apóstolos que viram Ele assassinado, foram os apóstolos que viram Ele ressuscitar, os apóstolos que Ele sair do túmulo, mas os apóstolos dele, amém. Nós damos continuidade a esse evangelho, nós damos continuidade a essa palavra, porque nós usamos a nossa fé. Nós sabemos que na verdade a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele testifica com o nosso que somos dele. Jesus disse, olha, eu fui ignorado. Jesus disse, ninguém me recebeu. Sabe por que Ele não me receberam? Porque Ele não é meu, Ele não pertence a mim. Ele não é a ovelha do meu aprisco. Todo aquele que é inimigo de Deus, todo aquele que é inimigo da palavra de Deus, ele não é amigo de Deus. Ele nunca vai participar do novo céu e da nova terra. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus pega o cara jogado nas drogas. Pega o cara viciado, sem nenhum conceito na sociedade. Liberta o cara. Ele estava quase perdendo a família. Ele perdeu a família. Mas quando Jesus chegou na vida dele, transformou ele. Ele agora conquistou novamente. Porque a confiança da esposa, ele agora reconquistou a confiança dos filhos. Ele agora está no meio da sua família. Porque só Jesus Cristo é que liberta. Só Jesus Cristo é que tem poder para libertar o homem do pecado. Uma teoria. Existe uma teoria do limbo. A teoria do limbo é que o cara no caminho largo ele pode matar. A teoria do limbo é que o cara no caminho largo ele pode adulterar, ele pode derramar sangue.
Ele pode vestir uma saia, ele pode vestir um pimentão, um cuecão de couro. No caminho largo ele pode fumar maconha, pode fumar uma pedra. No caminho largo ele pode ser um mentiroso, ele pode ser um ladrão. Ele pode ser um adúltero. Com essa ideologia e com essa teoria do limbo, o cara vai para o limbo e ele passa por um processo. E esse processo, eu bom porque eu estou bem de frente à corregedoria. Se tiver errado ele manda me chamar lá. Mas estou bem de frente à corregedoria. Se eu tiver errado ele manda logo me chamar lá. Se eu estiver fora da Constituição ele manda me chamar, o cara é reto. Olha, meu amigo, essa teoria do limbo, o cara no caminho largo pode fazer tudo isso. Pode ser um corrupto, pode ser um ladrão, pode ser um assassino, pode trair a esposa, pode trair o esposo. Aí depois da sua morte ele agora vai para o limbo. E no limbo ele passará por uma purificação. E no espaço do tempo em que Deus determinar, ele sairá do limbo e irá gozar os favores e irá morar no novo céu, na nova terra. Mas a Bíblia derruba essa teoria do limbo. No capítulo 8 de Romanos, diz que nenhuma condenação, nenhuma maldição há para aqueles que estão no limbo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estou abandonando seus pecados, deixe de ser assassino, deixe de ser ladrão, ser adúltero, deixe de fazer apologia ao tráfico, condene a ideologia desse mundo, que apoia o tráfico de órgãos, que apoia o tráfico humano, que apoia a violência, que apoia a imoralidade. Vivemos uma nação depravada, a impunidade e o cooperativismo, ela reina. A depravação é a injustiça. Só quem pode mudar o homem carnal, o homem com essa natureza decaída, é Jesus Cristo. Eu espero que Maduro não venha para cá para o Brasil. Eu espero que Maduro, que toda a sua gente fique lá mesmo. Enquanto Maduro ficar longe do Brasil, nós teremos liberdade de pregar essa palavra. Só quem pode roubar essa palavra de nós é Deus. Somos constituídos por Deus. Somos constituídos pela Constituição e pelos direitos humanos. Muito embora que nesse país não respeita nenhum nem outro. Jesus Cristo está voltando. Os avisos dele é terremoto, é fome, é guerra, é rumor de guerra, é imoralidade, é o casamento se acabando. É tsunami, é inundações, é incêndio de propósito. Aconteceu um incêndio há anos atrás, foi um incêndio criminal na Amazônia. E Caio Fábio foi lá, e Caio Fábio divulgou o que disse. E o próprio presidente na época disse que foi um crime, um ato criminoso. Não teve a Globo, não teve a Record, não teve o SBT, não teve o Novo Neurônio. Quem falou foi Caio Fábio. Caio Fábio disse o que aconteceu lá na Amazônia foi uma verdadeira carnificina, foi uma verdadeira... O quê? A turma chamava de Bolsonaro de genocídio, foi o que aconteceu na Amazônia. A coisa foi horrível, mas ninguém divulgou, ninguém mostrou para a sociedade não. Caio Fábio foi lá em Pernambuco, aonde a barragem estourou, ninguém falou, mas Caio Fábio tem uma entrevista e disse: vocês mataram um trabalhador aqui, rapaz. Vocês sabiam que essa barragem ia explodir, vocês não fizeram nada. Nós vivemos num país onde não há respeito pela vida. Nós vivemos num país onde a vida não tem valor alguma. E eu estou bem de frente à corregedoria, estou aqui, ó. Bem de frente. Bem de frente. Então você tem que mudar de vida, rapaz. Você tem que deixar o prazer de matar. Você tem que deixar o prazer de roubar. Você tem que deixar o prazer de adulterar. Você tem que deixar o prazer de mentir. Você tem que deixar de fazer apologia ao tráfico.
Brasil está nessa condição, ainda existe uma Constituição. O Brasil está nessa condição, ainda existe um direitos humanos. Então vá para casa dormir, descansar, ouvir a palavra de Deus e ficar quietinho, caladinho. Porque a autoridade maior no mundo é Deus. Vai caladinho para casa, vai dormir o seu sono. Eu quero agradecer aqui. Eu quero me referir agora, me dirigir às pessoas que estão com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o avô, com a esposa, com a filha, com os filhos. Internado, a medicina já condenou, a medicina já não achou uma solução para esse tipo de problema que sua mãe, sua irmã, sua esposa e seus filhos têm. Mas nesta tarde, em nome de Jesus, eu quero decretar a cura da sua mãe, eu quero decretar a cura do seu pai, eu quero decretar a cura da sua filha, eu quero decretar a cura do seu filho, em nome de Jesus. Eu quero decretar a cura do seu sogro, eu quero decretar a cura da sua sogra, eu quero que haja e decreto uma mudança nesse estado, em nome de Jesus, que haja uma transformação, que os pecadores entendam a verdadeira mensagem que pode transformar o vil pecador. Que você venha agradecer pela cura do câncer, por uma questão no útero, no sangue, nos ossos, nos olhos. Que em nome de Jesus caia por terra, que em nome de Jesus essa pessoa seja livre, essa pessoa seja limpa. Eu, Alexandre, meu nome, e o nosso irmão que está aqui, decretamos no nome de Eric, no nome de Jesus, que tudo isso saia, que ele faça uma limpeza no nome dele, que ele tem poder, porque ele garantiu e enfatizou que todo poder foi dado a ele no céu e na terra, que agora caia por terra toda maldição na sua vida. Ele está tirando você agora da sepultura, ele está tirando você da armadilha, ele está tirando você de um possível sequestro, está te dando hoje um livramento, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.